Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer coxinha de mandioca. E essas coxinhas vão ser recheadas com carne moída e também com carne e catupiry. Então, como de costume, nós vamos fazendo e passando a receita. O primeiro passo a ser feito é cozinhar a mandioca aqui, ó, que nós já cozinhamos com um pouquinho de orégano e caldo de carne. Aí se você cozinha a gosto, ou só com sal ou com caldo de carne, fica muito bom. Então, o primeiro passo aqui, vamos então amassar as mandiocas. Para se amassar as mandiocas, a gente pega ela em pedacinho pequeno e a gente vai utilizar aqui, ó, esse espremedor de batata. É bom, gente, já espremer a mandioca ainda quente, que ela é mais fácil de se espremer. Porque se você esperar ela esfriar aí, ela fica um pouquinho mais dura. Então ali tem cerca de 3 quilos de mandioca, né? E nós vamos utilizar 1,2 kg de carne moída. E a 100, tá, pessoal? A gente mandou passar na máquina aí de moer por 2 vezes. Bem, pessoal, depois de termos passado as nossas mandiocas aí pelo espremedor. E agora então, enquanto ela esfrie, nós vamos temperar aí a nossa carne moída. Nós já picamos aqui uma cebola média, picamos também o alho, temos o orégano e pimenta do reino, sal, cheiro verde e um pouquinho de óleo. Pegamos aqui uma tigela, vamos começar aí pondo a carne moída, né? Lembrando aqui tem 1,2 kg de carne moída. Vamos começar aí pondo o alho. Alho, aqui, gente, tem uns 4 dentes de alho picado na hora aqui para dar aquele aroma mais saboroso aí. E aí é gosto, gente. Já pôr também um pouquinho de pimenta do reino na nossa carne moída. Vamos pôr o nosso orégano. E o sal. Deixando por último, gente, sempre o óleo. O sal, gente, não tenha medo aí de pegar assim com a mão, porque na cozinha a gente vai acostumando aí e dá mais certo do que fazer aí com medidas de colheres assim. Mas vai aí mais ou menos uma colher de chá cheia aí de sal. Vamos pôr aí a nossa cebola, pôr o cheiro verde e já vamos dar uma mexida. Lembrando aí de deixar o óleo por último. Vamos mexer bem mexido antes de pôr o óleo. Bem, pessoal, depois de termos mexido bem aí a nossa carne moída com os temperos aí, chegou a hora de colocar o nosso último ingrediente aí, que é o óleo de soja, viu, gente? A gente vai colocar só um fiozinho assim por cima e vamos mexer novamente. Aí já vai estar pronta para ir ao fogo. E pessoal, nós pegamos aqui agora uma panela, já pré-aquecemos ela e agora vamos jogar aí um pouquinho de óleo para começar aí a refogar a nossa carne moída. Damos uma mexidinha na panela assim para espalhar o óleo aí na panela para que a carne não grude aí no fundo e nas bordas da panela. E vamos começar a colocar aí a nossa carne moída. Que tá um cheirinho maravilhoso, gente. E nessa hora a cachorrada late. E agora nós vamos aí refogando a nossa carne com a panela aberta, tá, gente? A gente mexe bem aí, espalha e vai mexendo aí de vez em quando. E o fogo pode ficar aí meio alto, dependendo do fogão. Pessoal, então é bom lembrar aí de ir mexendo a carne aí, que ela já vai se desmanchando aí, ficando mais solta, né? Então, é importante aí
Sempre mexer, deixa fritar aí uns 2 minutinhos e já vem dar uma mexida nela. Bem, pessoal, a nossa carne já está quase refogada, mas ela ainda não está pronta. E aí a gente fica naquela dúvida, será que a quantia de sal foi o suficiente, né? O que que a gente faz? A gente pega aí uma colherinha e experimenta, né? Pega um pouquinho de carne e experimenta. Já até está boa, mas eu vou colocar ainda mais uma pitadinha de sal aí. Que é bom a carne está um pouquinho mais salgada. Não salgada, né? Mas com o tempero um pouquinho mais acentuado que a massa. Bem, pessoal, a nossa carne moída aí já está desse jeito aqui, ó. Está refogando aí. E o cheirinho está muito, mas muito bom mesmo. Bem, pessoal, agora a nossa carne já está refogada aí, ó. Ela já está secando aqui. Tem gente que gosta dela um pouco mais sequinha assim. Nós aqui gostamos dela um pouquinho mais macia. Então ela já está no ponto. E agora o que vamos fazer? Vamos apagar o fogo e esperar aí que ela esfrie. Porque para montar as coxinhas é importante que ela esteja fria. Bem, pessoal, depois da nossa massa de mandioca já bem fria, nós vamos começar aí a preparar ela aí. Lembrando que é muito importante que ela esteja bem fria. Nós vamos começar aqui, gente, a colocar aí farinha. Nós vamos colocar aqui um copo de 200 ml de farinha de trigo. E vamos colocar um ovo. Lembrando que a massa de mandioca tem que estar bem fria, porque senão ela vai começar aí a cozinhar a farinha e vai ficar difícil da gente misturar aí a nossa farinha com a mandioca, que ela vai começar a empelotar e ela não vai ficar bem homogênea a nossa massa. Então por isso que é importante que a mandioca já esteja fria. E agora a gente começa mexendo a gente com uma colher, mas a massa é meia pesada e não tem jeito. Nós vamos ter que finalizar ela aí com as mãos. E nós colocamos também, pessoal, uma pitadinha de pimenta do reino aí na nossa massa de mandioca. Bem, pessoal, depois de termos misturado bem a farinha aí na nossa massa de mandioca, agora nós já vamos amassando ela com a mão aí, até conseguirmos aí uma massa bem homogênea. Bem, pessoal, nós vamos amassando aí e vamos experimentando a massa assim, pegando e fazendo uma bolinha para ver aí como é que ela fica. A gente faz uma bolinha e dá uma olhada assim, às vezes ela fica, vamos dizer assim, meio que arrepiada assim, fica uma massa não muito bonita. Então isso significa que está faltando farinha. Aí a gente vai acrescentando farinha aos poucos. A quantia de farinha, gente, é difícil definir para você. Falar assim, vai tanto de farinha. É melhor você aprender a dar o ponto à massa. Porque isso varia muito do dia, varia da umidade aí da mandioca, até da qualidade da mandioca. Então é melhor você aprender a dar o ponto à massa, acrescentando farinha aos poucos. Bem, pessoal, depois de termos acrescentado aí 3,5 copos de farinha, a nossa massa chegou ao ponto aí. Então, para saber se a massa ficou boa, a gente pega uma pelota assim de farinha, enrola ela na mão e vê aí que ela já não está grudando mais na mão. Ela fica dessa forma aí, ó. E aí o que a gente faz também? Um segundo teste para saber se ela está boa. Nós aquecemos aqui o óleo
E vamos colocar aí uma bolinha para fritar, para ver o que acontece, se ela vai desmanchar, se ela vai explodir. Não, explodir não explode, gente, é brincadeira. É para ver o que acontece aí com a nossa massa. E aí a gente frita ela, né? E ela vai ficar a gente frita, tira e vê e até experimenta ela para ver como que ela está. Mas assim, só de ver ela já ficou boa. Nossa massa está pronta aí. Bem, pessoal, chegou a hora aí da gente modelar as nossas coxinhas. Então a gente coloca um pouquinho de farinha na mão para ajudar aí que a massa não grude. Pega aí uma quantia desejada, lembrando que essa coxinha pode ser feita aí do tamanho que você mais gostar aí. Nós vamos fazer algumas coxinhas aí que a gente considera grande. E vamos começar modelando ela aí. O nosso recheio já está frio, tá, gente? É importante fazer a coxinha com o recheio frio. Então a gente modela aí dessa forma assim. Aí coloca-se o recheio. Aí coloca-se uma generosa quantidade de recheio para que fique uma coxinha aí bem saborosa, que vai dar trabalho até para fechar aqui, viu, gente? E vai fazendo assim com as mãos, ó. Vai modelando, vai fechando. E vai ajeitando ela aí. Se ela começar a grudar na mão, você passa um pouquinho mais de farinha na mão. E vai dando forma aí a nossa coxinha. Às vezes vai ficar até um pouquinho de carne moída assim, ó, aparecendo pro lado de fora. Mas isso aí vai ser um charme da coxinha. Depois que deu a forma, o que vamos fazer? A gente vai passar ela já direto na farinha de rosca. Porque senão, quando colocarmos na forma, ela pode grudar na forma. Aí quando a gente vai remover ela da forma para fritar, ela vai tipo assim, vai tipo rasgar, vai tipo romper ali e a gente vai ter que ficar arrumando a coxinha. Então é isso aí, pessoal. Basta fazer dessa forma aí, repetindo o processo aí, né? Pega essa quantia de massa aí, começa fazendo uma bolinha, depois abre-se, coloca-se o recheio. Se você colocar muito recheio, na próxima você diminui para que consiga fechar aí e para que a sua coxinha fique bonita, vamos dizer assim, né? Fecha bem, tá, gente? Nessa hora é bom ter um pouco de paciência. Se não der certo na primeira, tenta de novo e vai indo. Aí passa-se na farinha de rosca para que ela não grude no fundo da nossa forma. E essa, gente, é a nossa coxinha de carne. Agora nós vamos fazer a nossa coxinha de catupiry. Bem, pessoal, agora vamos fazer aí a nossa coxinha de carne moída com catupiry. O catupiry, gente, a gente colocou ele em uma forma assim, ó. Gotejamos ele, vamos dizer, com aquela bisnaga. E congelamos. E agora nós vamos... Ele ficou por 1 hora e pouquinho aí no nosso freezer. E agora a gente vai fazer a nossa coxinha. A gente faz a coxinha, coloca aí esse catupiry aí congelado juntamente com a carne. E vamos fazer a nossa coxinha aí. A nossa coxinha vai ser assim,
um formatinho diferente da coxinha de carne. A com catupiry vai ser diferente. Ela vai ser compridinha assim, ó. Tendo até a aparência de um quibe. Mas é uma coxinha de carne com catupiry. E a gente já passa aí na farinha de rosca. Para poder colocar aqui na nossa forma. E esperar aí que a gente frite. Ela fica dessa forma aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos indo. Bem, pessoal, depois dos nossos salgados já modelados, vamos iniciar aí a fritura. Lembrando que esses aqui são carne moída com catupiry e esses são recheados apenas com carne moída. E para isso nós já aquecemos aqui o nosso óleo e vamos colocar aí o nosso primeiro salgado. Lembrando, gente, que a quantia de óleo aí tem que ser no mínimo para cobrir aí a metade do nosso salgado ou até um pouquinho mais. Nós começamos aí fritando o nosso salgado apenas recheados com carne. A gente já coloca, dá uma giradinha e não pode se pôr muito salgado de uma vez. Por quê? Porque senão o óleo vai esfriar e não vai fritar de uma forma correta aí, né? Então, a nossa frigideira aqui, ó, que tem aproximadamente aí 1 litro e pouco de óleo e o ar, e é bom a gente colocar aí uns 4 salgados. E na hora de tirar ele aí, onde que a gente vai pôr? É bom a gente pôr em uma peneira, tá, gente? Não é bom colocar ele direto aí naquele papel toalha. Porque se colocar na peneira, ele vai ficar um pouquinho mais sequinho aí. Então a gente põe ele no óleo, né? Dá uma viradinha aí nele. Pode se jogar um olhinho por cima aí para dar uma espécie de lacrada aí na nossa massa. E aí é só aguardar aí que ele frite. Bem, pessoal, a gente vai fritando aí o nosso salgado e vai sempre mexendo ele, sabe? Deixa ele fritar um pouquinho, vai lá com a colher e dá uma mexidinha nele. Note que o óleo ele não está desmanchando, não está saindo aí aquela farinha no óleo, não está espirrando, não está sujando aí o nosso fogão. Está acontecendo aí tudo como planejado, graças a Deus. E eu acho que esse ponto aí, ó, quando ele chega aí nesse aspecto aí de amarelo dourado, ele já está pronto. Aí a gente já vai tirar ele e lembrar aí de colocar ele aqui sobre uma peneira, não diretamente sobre o papel toalha, o papel absorvente aí para absorver a gordura. É bom você utilizar uma peneira assim como essa, ó. Aí ele vai ficar mais sequinho e com a casquinha mais crocante. Então a nossa primeira remessa aí já está quase pronta. E uma dica também que eu vou dar aí é nunca remover todos os salgados para começar a colocar o outro. Você tira aí a metade, vamos dizer assim, do salgado que você está fritando. Já coloque aí mais alguns, né? E vai tirando aí aos poucos e colocando aos poucos. Né? E aí a gente já tira aqui, ó, da nossa peneira. E já coloca aqui, ó. Agora sim a gente já vai colocar ele aqui sobre o nosso papel toalha aí, ó. E aqui está a nossa assadeira para ser frito aí. Bem, pessoal, agora que a nossa segunda remessa de salgado aí já está frita, vamos tirar ela aí, né? Já fica aí nesse aspecto aí de amarelo dourado. A gente pega aí com uma espécie de espumadeira aqui, ó. Essa espumadeira é muito prática, a gente escorre bem o óleo antes de tirar ela da frigideira.
E coloca aí na nossa peneira para que escorra ainda mais, né? E agora nós já vamos começar aí a fritar o nosso salgado de carne moída com catupiry. Que ele é naquele formatinho lá já meio que especial aí, né? Esse formato aqui, gente, eu gosto até mais da coxinha feita nesse formato. Ele é mais fácil aí para se morder, vamos dizer assim. Bem, pessoal, agora estamos fritando aí o nosso salgado de carne moída com catupiry. Lembrando aí que o catupiry ele vaza do salgado com uma facilidade aí um pouco maior aí do que o salgado feito apenas com carne moída, né? Se isso acontecer, é bom você já tirar o salgado que começa a vazar aí da frigideira, né? Se bem que se ele for bem montado e bem moldado na hora de se dar a forma aí ao salgado, isso não vai acontecer, tá? Mas às vezes o salgado recheado com queijo e com catupiry ele tem que ser tirado aí da frigideira um pouco antes que o salgado que não tem aí o queijo ou o catupiry. Nós vamos pondo aqui na nossa peneira e já vamos transferindo ele aqui para nossa forma aqui. Tentar montar aí de uma forma. E lembrando, pessoal, o salgado quando ele é colocado dessa forma aqui, ó, de pé, fica mais fácil aí do excesso de gordura escorrer aí e o salgado ficar mais sequinho, tá? Bem, pessoal, até que enfim chegou aí a nossa melhor hora, que é a hora da degustação, né? E essa é a hora que eu entendo bem aí, hein? Então vamos pegar um aqui que tem catupiry aqui, gente, e vamos ver aqui como é que ele está. Vamos tentar romper ele aqui. Aí, gente, ó. Tá dessa forma aí, ó. Será que tá bom, hein? Hum, difícil tá ruim, hein? Que beleza, hein? Hum, bom, ficou show de bola, hein, gente? Ficou ótimo, gente. Então é isso aí, ó. Aí está a nossa receita de coxinha de mandioca. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça então daquele joinha e de se inscrever no nosso canal. Então até a próxima. Até a próxima receita, né? Se Deus quiser.